Olá, boa tarde. Estamos na Semana de Oração pelas Vocações Consagradas, que se encerra no próximo domingo, por isso conjugamos a análise dos textos bíblicos com esse desafio que é lançado às comunidades no sentido de estimularem a reflexão vocacional. É por isso que temos hoje connosco aqui o Frei José Nunes, frade dominicano, mas também por via digital o Padre Nuno Santos, reitor do Seminário Maior de Coimbra, mas também diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações e que participou na elaboração dos materiais de apoio a esta semana. Muito boa tarde, Padre Nuno Santos. Obrigado por estar na nossa companhia do programa Eclésia. Troquemos o instante pelo eterno. Porquê este tema e qual o alcance que se pretende? Ora bem, esta semana de oração pelas vocações, antes de mais, há de ser uma oportunidade para reconhecer e agradecer a vocação que cada um de nós tem. E depois também será um estímulo para pensarmos como alimentar esta vocação que temos e como é que na prática nós vamos trocando o instante pelo eterno. É um hino da Liturgia das Horas, um hino bastante interessante e bonito, mas profundo. E foi essa a inspiração. Nós pegámos nesse hino para, de algum modo, sublinhar vários aspectos da vocação, mas nomeadamente esta necessidade permanente de sermos instrumentos de graça e não de desgraça no mundo e poder, nessa graça de qual somos portadores, que é também a graça da ressurreição, da esperança, da alegria, podermos permanentemente, nas coisas do cotidiano, trocar o instante pelo eterno e, portanto, as palavras e os gestos terem essa marca de eternidade que nos habita desde sempre, mas desde logo desde o batismo. E há todo um conjunto de materiais de apoio, desde logo os cartazes, orações, diversas propostas também para serem utilizadas em diversos contextos. Sim, a equipa do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações da Diocese de Coimbra acabou, como todos os anos tem sido confiada a uma diocese, acabou por deixar então algumas propostas, nomeadamente uma vigília de oração, também uma aula pode ser dada no contexto da educação moral religiosa católica, ou também um encontro para jovens, adolescentes, depois as preces, a oração, o terço, um conjunto de propostas que vão ficando e que vão sendo referência. Para além disso, fizemos este ano um conjunto de pequenos vídeos com membros do Secretariado da Pastoral Vocacional, falando das diferentes vocações, da familiar, da vocação laical consagrada, presbiteral, as diferentes vocações, para dar esse espectro alargado da vocação. E, por outro lado, este ano marcámos muito esta reflexão a partir de uma música que é, no fundo, o hino é este, troquemos um instante pelo eterno, sigamos os caminhos de Jesus, passa tudo, só o nome de Deus é que não passa, e farei de fé vivida em cada dia, também é a minha referência, a nossa referência. E esta música foi feita por um músico aqui da nossa região, e que tem sido enquadrada também na Jornada Mundial da Juventude, na preparação para a Jornada Mundial da Preparação e Vivência da Jornada Mundial da Juventude, e penso que essa música é bastante inspiradora, não alterando nada o texto, pois só a parte da música, acho que podemos retomar o texto com outra beleza. Certamente. Frei José Nunes, há demasiado instante, hoje em dia andamos demasiado absorvidos nas vivências sucessivas de instantes e é preciso ir em busca deste eterno também na nossa vida? Pois, sim, eu acho que sim. Não é só na nossa época, em todas há demasiadas distrações, solicitações, para nós não vivermos realmente o essencial de cada momento, de cada dia. E então abrimos e vivemos muito a superficialidade das coisas. Portanto, o instante e não o eterno, não é? Sim, eu penso que isso é verdade. Por exemplo, aqui no Evangelho, que daqui a bocado vamos falar, também talvez se fale disso, quer dizer, na medida em que as ovelhas escutam Jesus, o grande pastor das ovelhas, não é? Como é que nós, no dia-a-dia, escutamos Jesus? Como é que a gente não se deixa distrair pelo ruído do efêmero, do instante?
O ruído que há muito na sociedade, quer dizer, o ruído do consumismo, o ruído das demagogias, das vozes demagógicas, dos discursos que não interessam absolutamente para nada. Como é que a gente deixa um pouco tudo isso de lado e consegue escutar a voz do Eterno, que é Jesus? E começa percebe que há sensibilidade nos nossos jovens, numa nova geração também, para criar espaço e valorizar propostas diferentes que vão além deste efêmero? Sem dúvida. Eu estou ligado a 2 colégios desde há uns 12 anos. Ainda há 2, 3 dias tive uma atividade com alguns deles, adolescentes com 14, 15 anos, a fazer uma experiência numa aldeia de serviço aos outros. Eles encontram realmente aí, como na Missão País, nesses movimentos todos, eles encontram aí realmente a maior felicidade que há, quer dizer, que é de viver em amizade uns com os outros ao serviço da comunidade, ao serviço dos outros, a ajudar pessoas mais velhas, a escutar este, a pintar a casa do outro, a ir fazer as compras à outra. Quer dizer, os jovens, eu também, isto é muito rápido, eu durante mais de 20 anos eu dei aulas na Universidade Católica, de uma cadeira que se chama Cristianismo e Cultura. Eu dava a todas as faculdades, Direito, Economia, Enfermagem, Gestão, Comunicação Social, todo. Os jovens, ao princípio, gente de 20 anos, 18, 20 anos, olhavam para esta cadeira Cristianismo e Cultura, mas o que é que isto tem a ver com o Direito? O que é que isto tem a ver com a Economia? O que é que isto tem a ver com a Comunicação Social? Não iam assim muito motivados. Mas no fim da cadeira, que era semestral, e tinham os mesmos créditos que as outras cadeiras todas dos respectivos cursos, eles, em 90%, faziam avaliações brutais, extremamente positivas. Quer dizer, escutar uma voz divina, eterna, no meio deste efêmero, eles não estão muito habituados, mas quando a ouvem, agradecem muito. Portanto, eu sou testemunha de que é possível. Penso que teremos ainda o Padre Nuno Santos em linha. Eu perguntava-lhe, como reitor também do Seminário de Coimbra, e sei que esse é um espaço que tem trabalhado desde há algum tempo, precisamente no sentido de oferecer a quem aí chega propostas de eterno e que levem a descolar um bocadinho desta velocidade e vertigem dos muitos instantes que vivemos. Percebe que há espaço e há, digamos, apetite também nas novas gerações, começa a haver esta vontade de descolar, às vezes, de uma vivência muito absorvente em coisas muito superficiais? É verdade que há sempre grupos muito diferentes e pessoas muito diferentes, mas todas as épocas tiveram esse espaço de homens e mulheres que desejam tocar o eterno. O tempo atual tem um enquadramento que pode favorecer. Vivemos, como já foi dito, a uma velocidade estonteante, muito estimulados também pelas redes sociais, pelos contactos rápidos, as mensagens, o WhatsApp, todas as redes sociais que nos provocam uma constante ligação e, portanto, às vezes é preciso retomar um certo desligar destas conexões que nos aceleram os dias e que às vezes nos distraem daquilo que são dimensões mais profundas, contemplativas. E o Seminário Maior de Coimbra tem procurado, está a fazer um caminho também, já com algumas propostas, mas quer reforçar, de ser uma espécie de oásis no meio das cidades, de uma cidade como a nossa, de Coimbra, em que cada um possa chegar e nos seus espaços, desde logo os jardins, também o espaço que é o Valor, os espaços de contemplação, possam respirar, diríamos, um pouco desse silêncio e dessa eternidade, também que se revela em muitos contextos, como a natureza. Por exemplo, quase o tempo que é permitido, mas normalmente a seguir à Páscoa, começamos a celebrar no jardim do Seminário a Missa de Domingo, e que é um outro lugar também, é um bocadinho retomar a natureza como um espaço também que nos convoca e que nos dá essa ligação ao sagrado. E, portanto, esta capacidade de consagrarmos o cotidiano e de encontrarmos esperança e também, diríamos, um espaço de contacto com essa eternidade é muito relevante. O hino diz a certa altura que troquemos o instante pelo eterno e depois a primavera vem a seguir ao inverno.
Os invernos fazem parte da nossa vida, como é óbvio, mas as primaveras também. E o que nós procuramos é abrir esta página em Deus, obviamente, para os que são crentes, mas abrir uma página mais alargada mesmo para os que não são crentes, ou que se dizem pescadores, ou que se dizem ainda não crentes, mas que possam tocar aqui um pouco de eterno. E isso fazemos de várias formas, quer na parte celebrativa, quer nas propostas, nos concertos, na própria convocação ao espaço. Temos procurado sempre ser um bocadinho, um pouco dessa esperança e desse eterno no cotidiano. Muito bem, Padre Nuno Santos, é ao fim e ao cabo também a vossa experiência que vão construindo aí na realidade do Seminário de Coimbra, de alguma forma a inspirar também estes materiais da Semana de Oração pelas Vocações. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Obrigado a todos. Adeus, boa tarde. Posso diga, Frei José Nunes. Não, passando um pouco esta temática do instante, trocar o instante pelo eterno, deixe-me só relacionar isso, em segundos, com as Jornadas Mundiais da Juventude. Também é preciso trocar um instante pelo eterno, quer dizer, neste sentido. O instante é maravilhoso, aquilo vai ser uma festa da romba e graças a Deus que os jovens que lá vão participar vão se sentir maravilhados. Mas cuidado, aquilo não pode ser apenas um instante. Aquilo tem que ser a experiência do eterno, que depois deve continuar, porque o eterno não acaba. As jornadas acabam dia 6, mas o eterno não acaba, não é? Sim, isso é um desafio que é importante ser preparado desde já, não é? Para que toda esta aquisição tenha uma continuidade depois também na realidade concreta das nossas comunidades. Vamos então analisar a proposta bíblica, litúrgica deste quarto domingo da Páscoa e ficamos para já a escutar o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Frei José Nunes, temos este Evangelho de João a falar-nos domingo bom pastor, não é? Claro. Da figura do pastor e ela é central nos relatos bíblicos. E hoje na nossa sociedade não falta quem queira passar, não é? Fazer às vezes de líder, de pastor, às vezes, só que aqui a diferença às vezes é muito com objetivos de se servir pessoalmente. Pois, lá está, quer dizer, e até vamos falar disso, acho eu. Todos nós somos chamados a ser pastores, mas pastores à maneira de Jesus, quer dizer, ao serviço das ovelhas. E não a aproveitar-se das ovelhas, a ser servido pelas ovelhas, não é? E hoje, sim, hoje e sempre, digamos assim, sempre há pessoas que procuram realmente pela dominação dos outros, pela afirmação e achincalhamento dos outros, para tirar proveito pessoal. São pastores, maus pastores. Portanto, são salteadores. Como diz o texto, são ladrões e salteadores, porque não estão ao serviço dos outros. O pastor tem uma atitude de serviço. O bom pastor
tem uma atitude de serviço. Porque lá está, é como diz o texto é claríssimo, é uma imagem, uma metáfora, uma alegoria, mas claríssima, muito simples. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas, conhece cada uma, sabe as necessidades delas, leva-as a certas pastagens, abre-lhes a porta para elas poderem ir para uma pastagem boa, para uma vida boa. Conhece a característica de cada uma. Nós lá em casa agora, no meu convento, desde há um ano mais ou menos, temos umas galinhas e temos que dão uns ovos especiais. E então, há lá 2 estudantes que se ocupam um bocado das galinhas. Eles conhecem cada uma das galinhas. Aquilo não sei, são para aí umas 15 ou 17 ou não sei. Eles já têm um nome para cada uma. Eles conhecem. Um bom pastor é aquele que conhece cada uma das ovelhas. E isso aplica-se realmente. E põe-se ao serviço delas. E isso aplica-se a toda a gente. Quer dizer, eu digo sempre isso aos padres. Evidentemente, os padres que estão à frente de comunidades cristãs têm que ser bons pastores, conhecer cada uma das ovelhas, escutar o que cada uma delas tem para dizer, ajudá-las, pôr-se ao serviço delas, e não as destruir, como dizia o Evangelho. E não ser um ladrão e um salteador. E há muita maneira de ser ladrão e salteador. Nós ultimamente temos ouvido todos estes escândalos e crimes dos abusos na igreja, não é? Um padre, ou um frade, ou uma irmã, uma religiosa, alguém que está à frente de uma comunidade religiosa, uma comunidade cristã, que faz abusos, é ladrão e salteador. Está a estragar as ovelhas. Está a dar cabo da vida das ovelhas. Até porque esta figura do rebanho, não é? Não é no sentido de despersonalizar ou de retirar a especificidade de cada um. Nada. O bom pastor é aquele que valoriza cada uma delas, como referia há pouco, não é? Que reconhece pelo nome. Cada uma tem o seu nome, tem o seu contexto, a sua história. Um catequista ou uma catequista conhece os nomes de cada um dos seus catequizandos. E está ali para ser bom pastor ou boa pastora. Para os ajudar, para ajudá-los a encontrar vida, alegria. Se um catequista, por exemplo, apresentar um Deus castigador, culpabilizador, violento, que gosta de violência, esse catequista não é bom pastor, é ladrão e salteador. Um professor que não prepara as aulas é ladrão e salteador, não está a ser bom pastor. Ele tem que ser bom pastor, tem que conhecer cada um dos alunos, a dificuldade de cada um. Olha, este tem mais dificuldade na escrita, aquele tem mais dificuldade na matemática, aquele... Quer dizer, tem que conhecer e pôr-se ao serviço deles, não é? Quer dizer, claro, claramente, aqui esta semana pastoral das vocações, Semana das Vocações, estamos a falar muito de vocações consagradas. Embora eu volto a dizer, um professor tem que ser bom pastor, um catequista tem que ser bom pastor, um médico tem que ser bom pastor, um treinador de futebol tem que ser bom pastor para tratar bem dos seus jogadores, mas no caso dos padres, claramente, a questão dos abusos é muito evidente. Mas há outras maneiras de matar o rebanho. Padres, por exemplo, que só se interessem, isso até é o pecado da simonia, que só se interessem pelos dinheiros. Eu faço-te esse batizado, mas levo-te X. Eu faço-te esse funeral, mas levo-te X. E as pessoas são... O rebanho é extremamente sensível a quem é ladrão e salteador. E nós temos dezenas, centenas, infelizmente, de casos destes, não é? Ser bom pastor é pôr-se ao serviço dos outros e encontrar muita alegria nisso, não é? Quer dizer, nessa vida de serviço. Já não temos muito tempo, mas não. A primeira leitura fala-nos um bocadinho deste percurso de iniciação cristã, de Atos dos Apóstolos, ao fim e ao cabo, esta aproximação a Cristo pelo batismo, pela partilha de vida. Eu estava a imaginar o São Pedro a fazer este discurso, porque isto aparece logo no princípio do livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, Jesus teria morrido e eles feito a experiência da ressurreição há muito pouco tempo. A quem é que o Pedro estaria a falar? Porque ele diz: saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias esse Jesus que vós crucificaste. Quer dizer, ele está a falar a pessoas, provavelmente a algumas dessas pessoas,
ajudaram à crucifixão de Jesus. Gritaram crucifica-o, crucifica-o. Okay? Mas tem um caminho aberto à frente delas. Exatamente. E então, Pedro dirige-se a essas pessoas e diz, bom, vocês realmente pecaram, mas todos pecamos. Então, o que é que há a fazer? Convertei-vos, porque as próprias pessoas perguntam, então, mas a gente agora, diante dessa asneira que fez, desse grande pecado, que havemos de fazer? E o Pedro responde, convertam-se, convertei-vos, e cada um de vós peça o batismo. Ora bem, isto é o que Pedro disse há 2000 anos àquelas pessoas e é o que nos diz a nós. Vocês pecaram, convertam-se e deixem a vida pagã, e deixem a vida de pecado, e vivam a vida nova, sejam bons pastores, cuidem uns dos outros, consolem-se uns aos outros. Aliás, é muito engraçado, porque mas nós já fomos batizados em pequenos. Mas nós, em todas as Páscoas, na vigília pascal, fazemos a renovação das promessas do batismo. Para isto, nós estamos sempre a pecar. Temos sempre que renovar o nosso batismo. E acaba por ser também esse o sentido da segunda leitura, não é? Ao fim e ao cabo, é uma conversão que se concretiza em atitudes de vida perante os outros e perante a comunidade. Exatamente. A conversão, receber o Espírito, ser batizado, receber a força de Deus, o Espírito Santo, leva-nos a não reagir já com violência, com injúrias, mas a ter esperança. E até termina depois com a imagem outra vez do pastor, não é? Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Portanto, quem é cristão, em princípio, deveria viver um pouco nesta dinâmica, quer dizer, de ajuda aos outros, de não pagar o mal com o mal, de não andar em injúrias, em mentiras, de alimentar a esperança e a alegria, como falava o Padre Nuno Santos há bocado. Não é? A vocação, vocação quer dizer chamamento. Quem tem vocação é quem é chamado a alguma coisa. E todo cristão, padre ou não, leigo ou não, religioso ou não, é chamado a quê? A vocação é chamado a quê? É chamado a dar alegria, esperança, servindo os outros. Muito bem, Frei José Nunes, é a análise deste quarto domingo da Páscoa. Obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós, também nesta semana de oração pelas vocações. Obrigado por ter estado connosco. E a terminar, eu recordo ainda que amanhã, pouco depois das 6 da manhã, ainda pode acompanhar o programa Eclésia na Antena 1. Nós ficamos por aqui, tenha uma ótima tarde, tenha também um bom fim de semana.